Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, a Ti, Pai, Senhor, te damos toda a glória. Queremos te agradecer, Pai, por esse momento especial que Tu preparaste para nós. Estamos reunidos aqui em Teu santo nome, Senhor. Aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, Pai. Nos ajuda, Pai, a botar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui por Cristo. O Senhor, perdoa nossos pecados, Pai. Misericórdia de nós, Pai. Somos pecadores miseráveis. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade, Pai. Que está nos ensinando divinamente ao ouvir a Tua palavra, Pai. A seguir o Teu caminho, Senhor. A andar, Pai, como Jesus andou aqui na terra. Nos ajuda, Pai. Realmente não é fácil. Mas sem Ti nada podemos fazer. Pela graça. Eu sou nosso pastor, Natan, enchido do Seu Santo Espírito, Pai. Para que venhamos abrir nossos olhos através da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas exortações, pelas tribulações, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e que ainda há de fazer, Senhor. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. O Senhor ajuda-me. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvar para o nosso Senhor Jesus. Eu peço a igreja que me ajude que está indo para o Senhor.
glória. Depois, né? Depois, mas não. Só para testar. 3 anos sem tocar, pastor. Mas você não estava tocando esse sábado? Vamos abrir o capítulo 9, irmãos. Evangelho de Lucas. Glória a Deus. O Senhor conserve o nosso irmão Paulo nessa alegria. Amém. Glória a Deus. O título da nossa mensagem de hoje, irmãos, ele reflete um pouco o momento que a gente está vendo do Evangelho, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas um momento de um total, quase que total desconhecimento da pessoa de Cristo. O título da nossa mensagem é Qual o seu Jesus? E para que a gente entenda, né, como essa pergunta, qual a importância dessa pergunta, a gente tem vivido dias cada vez onde as pessoas não se preocupam com o que a Bíblia fala, desde que alguém diga para ela alguma coisa agradável ou alguma forma de sua vida melhorar. As pessoas não se preocupam se é verdade ou se é mentira, contanto que de alguma forma possam ouvir algo que seja proveitoso para a sua vida carnal. E o próprio Jesus, ele nos mostra como é importante você entender quem ele é, o que ele veio fazer, para que de fato a sua resposta ao chamado dele seja fiel. Porque como você pode chamar Jesus de Senhor, sendo que você nem o conhece? Como você pode servir a um Senhor que você não conhece? Vimos isso ontem na exposição, quando Paulo fala aos romanos, que todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será salvo, mas como clamarão a respeito daquele que não conhece? Nós, inclusive, conhecemos uma espécie de seita, né? Eu creio que alguns aqui conhecem, que acredita-se que se falar ó Senhor Jesus algumas vezes, né, se repetir essa frase, já teria algum tipo de poder. Quem acredita nisso são os budistas. O nome disso é mantra. Quando você repete determinada expressão e acredita que essa expressão traz poder, isso é um mantra. A fé cristã não ensina esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, a fé cristã condena isso. Jesus, em muitos momentos, ele diz que é imperativo que você o conheça. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo no capítulo 7 de Mateus, porque essa pergunta é tão importante. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, ele está falando aqui naquele grande dia, no dia do juízo eterno. Ele fala sobre esse momento que para alguns vai ser desesperador. Imagine essa cena: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então muitas pessoas vão dizer Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz: você está gritando por quê? Entendi. Não conheço você. A ideia de conhecer na Bíblia, principalmente no contexto judaico que nos é apresentado, a ideia de ter um relacionamento. Ter um relacionamento íntimo. Então, o fato de você repetir o nome de alguém em absoluto significa que você conhece essa pessoa. Então aqui Jesus nos diz que naquele dia muitos dirão isso: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aqui ele agora afirma que serão muitos
que terão esse momento de desespero. Daí a seriedade, porque nós aqui temos um compromisso com a verdade, ainda que isso nos faça alvo de muitos, né, que falam coisas absurdas a nosso respeito, mas faz parte. Versículo 22, muitos, preste atenção, irmãos, muitos, não são poucos, não são alguns, são muitos que acham que conhecem Jesus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque aí, no versículo 21, a repetição da palavra Senhor é uma expressão hebraica, é uma espécie de hebraísmo. Significa intimidade. Quando você repete Senhor, Senhor, quando você repete uma expressão, significa intimidade. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Muitos naquele dia vão dizer, mas eu tenho intimidade, eu conheço, Senhor, eu conheço a Bíblia, eu já li os Evangelhos, eu conheço todo o Novo Testamento, eu conheço as cartas de Paulo. Sim, mas você fazia a vontade do meu Pai que estava no céu? Ou você ficava brincando de obedecer determinadas partes e desobedecer outras? Essa é uma brincadeira perigosa. Muitos naquele dia hão de dizer a quem? A Jesus. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Imagina. A gente tem falado da tua parte, Jesus, do mundo inteiro. Mas do que adianta você fazer isso se você não me obedece? Do que adianta você falar o caminho para os outros, sendo que você mesmo não segue? Em teu nome, não expelimos demônios? Não. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente. Olha que coisa. A ideia aqui, irmãos, é mostrar aquilo que você fez em oculto, eu vou mostrar na frente de todo mundo. É isso que Jesus está dizendo. Eu lhes direi explicitamente. Vocês fizeram em oculto. Vocês viveram uma vida dupla. Essas pessoas aqui, a maioria dessas pessoas aqui morreram e os seus companheiros tinham certeza que eles iam para o céu. Eles tinham certeza que iam para o céu. E Jesus então dirá explicitamente, na frente de todos: nunca vos conheci, eu nunca tive intimidade com você, eu nunca andei com você, eu nunca consenti com o que você fez. Eu não estava ao seu lado quando você usava o meu nome ao seu bel prazer. Muitas pessoas fazem isso. Elas usam o nome de Jesus para atingir os seus próprios objetivos. Jesus vai dizer, cuidado, que haverá um dia de prestação de contas. Jamais, nunca vos conheci. E aqui ele fala uma expressão assustadora: apartai-vos. É o oposto daqueles que são benditos e que ouvirão. Venham, benditos de meu Pai. Aqui não, ele diz, apartai-vos. Saia de perto de mim. A ideia aqui é uma ideia de separação plena. Apartai-vos os que praticais a iniquidade. Então é importante a gente conhecer Jesus, porque talvez não exista iniquidade maior do que nós professarmos e divulgarmos um Jesus que não seja de acordo com o Jesus das Escrituras. As principais religiões do mundo, irmãos, principalmente aqui no nosso país, o catolicismo, o islamismo, o judaísmo, nosso país que tem uma vertente muito grande do espiritismo, ele sempre tem alguma coisa a dizer sobre Jesus. Talvez você não saiba, mas o Alcorão, que é o livro dos islâmicos, eles falam que Jesus é um profeta. No catolicismo, Jesus, ele é uma das formas de se salvar, mas ele não pode salvar você se você não fizer a sua parte. É o que ensina o catecismo católico. Inclusive existe um lugar chamado purgatório,
Porque Jesus não é capaz de te salvar plenamente. Então, assim, como Jesus fez a parte dele, você não fez a sua, então assim, você não vai para o inferno porque você é católico, mas você vai para o purgatório, ficar lá sofrendo um tempo, para depois ter direito de ir para o céu. É o que o católico ensina. Isso é mentira, não existe isso na Bíblia. Mas eles acreditam assim. Para o islamismo, muitas pessoas querem se tornar judeus, querem amizade com os judeus e não sabem que para os judeus, Jesus é um falso profeta. Até hoje. A visão que os judeus tinham, a visão que os judeus têm de Jesus, até hoje, é a mesma visão que o Sinédrio tinha de Jesus e o condenou à crucificação. Não mudou. O judaísmo atual, ele acredita da mesma forma do judaísmo que condenou Jesus há 2 anos atrás, que Jesus é um falso profeta porque Jesus, ele disse que era o Messias, e para os judeus, Jesus não é o Messias, portanto ele é um mentiroso, e eles estão esperando o Messias segundo os seus próprios desejos, né? Porque eles não esperam o Messias da Bíblia, porque a Bíblia deles é o nosso Antigo Testamento e a gente vê Cristo nele todo. Mas para os judeus o véu ainda está posto. Para aqueles que crerem em Cristo, o véu é removido, como está escrito na Bíblia. Então, agora entrando na nossa área, o que falar do Jesus dos evangélicos? Você vai perceber que hoje em dia cada evangélico tem o seu Jesus. Você chega para conversar com um evangélico de 20, 30 anos, sabe, o meu Jesus não manda ninguém para o inferno. Como assim o seu Jesus não manda ninguém para o inferno? Ele é que tem a chave do inferno. Como é que ele não manda ninguém para lá? O meu Jesus, ele não pode fazer nada se eu não autorizar. Que Jesus é esse? Então ele não é rei? Porque é o rei que manda. Mas se ele precisa dar sua autorização, então você é que manda. Então esse é o Jesus de muitas pessoas. Tem o Jesus, por exemplo, de alguns evangélicos que vai salvar todo mundo. Então, para muitas pessoas, Jesus estava pregando uma peça quando ensinou a respeito do inferno. E pasme, ninguém em toda a Bíblia falou tanto do inferno quanto Jesus. Mas tem gente que acredita que o inferno é como uma história de bicho-papão. Não faz de conta. É Jesus assustando você para que você viva uma vida mais ou menos correta aqui na terra, mas no final, Jesus é gente boa, ele vai salvar todo mundo. Esse é o Jesus que muitos evangélicos acreditam. Tem gente que acredita que Jesus é um curandeiro. Eu não vou fazer plano de saúde, nem tenho dinheiro, não quero depender do SUS e remédio está muito caro, então eu quero um Jesus que me cure. Eu quero um Jesus que seja casamenteiro. Eu me sinto extremamente sozinho ou sozinha e quero alguém que me arranje uma família ou alguém que me dê algum tipo de consolação emocional nesse sentido. Para outras pessoas, Jesus é um milagreiro de plantão. Qualquer milagre, para essas pessoas, é o que interessa. Então, eu estou sem dinheiro, Jesus, eu preciso que o Senhor arranje dinheiro para mim. Senhor Jesus, alguém está me perseguindo, machado está matando, mata ele ali. Para muitas pessoas, Jesus é esse. É um garçom que leva para você o seu milagre de bandeja. E aí eu pergunto para vocês, qual é o seu Jesus? Qual é o seu Jesus? Diante de tantos que têm sido apresentados no cenário evangélico moderno, qual é o seu? Então aqui, agora voltando ao nosso texto, capítulo 9 de Lucas, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos, e disse-lhe: nada leveis no caminho, no bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrar, dali permaneceis, e dali saireis. Onde quer que vão vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, e testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho
e efetuando curas por toda parte. Pastor, mas o que isso tem a ver? Irmão, Jesus está falando aqui do ID. Mas a ideia é como eu posso sair para pregar a respeito de um Jesus que eu não tenho certeza de quem é. Porque ainda nesse capítulo, no versículo 18, olha que coisa. No capítulo 9, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. Aqui perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Quem dizem as multidões quem sou eu? Versículo 18. Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Olha o que estão dizendo acerca de Jesus. Imagine, irmãos. Jesus já tinha demonstrado de todas as formas, todos os sinais de que ele era o Messias, que já haviam sido dados. Nós já vimos no capítulo 8, Jesus tem autoridade sobre a natureza. Ele mandou o céu, ele deu ordem ao vento e ao mar, e ele obedeceram. Jesus tem poder sobre os demônios. Ele expulsou a legião de demônios. Jesus tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Mas para essas pessoas nada é suficiente, como eu disse. Um cristão do passado, como você faz para convencer alguém a acreditar em Jesus? Ele diz: eu não faço isso. Como assim você não faz isso? Para quem realmente acredita em Jesus, ele não precisa de prova nenhuma. E quem não acredita em Jesus, nenhuma prova vai ser suficiente. Então a gente não tenta convencer as pessoas a acreditarem que Jesus é Deus. Isso é algo que vem do alto, como está escrito aqui. A gente prega o Evangelho. Se as pessoas vão crer, a gente já viu, não depende de nós. Muitos não vão crer, e a ordem é o quê? Sacode a poeira dos teus pés. Tem testemunho contra elas. É a ordem que Jesus deu, mas parece que muitos se esqueceram. Versículo 20. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Olha que coisa. Jesus agora disse: eu quero saber o que vocês, que são meus discípulos, que têm me acompanhado há tanto tempo. Aqui com certeza o ministério de Jesus já tinha passado de um ano. Ele já estava acompanhando Jesus há mais de um ano. Ele disse: e agora, vocês? Quem eu sou para vocês? Então falou Pedro. A ideia aqui de então falou Pedro é: Pedro falou em nome do colégio apostólico, como se Pedro estivesse representando os demais apóstolos. E disse: és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Então, cuidado, porque muitas pessoas falam do nome Jesus Cristo como se fosse um nome composto. Maria Eduarda é um nome composto. Não, Jesus Cristo não é um nome composto. Jesus ou Cristo. Cristo é uma adjetivação de Jesus. Cristo é uma referência à obra que Jesus veio cumprir. Ele é o Cristo. A palavra Christus significa o enviado, o escolhido de Deus. Que vem da palavra... A palavra Christus é uma palavra grega, ela vem de uma palavra hebraica, que é a palavra Meshiach, a palavra Messias, que também traz esse significado, o escolhido de Deus. Desde o princípio, Deus tem o escolhido. O escolhido não é algo que veio com a lei de Moisés, não, o escolhido vem desde o Éden. Quando o Senhor traz um juízo condenatório contra a serpente, que havia enganado Eva. Ele diz: olha, eu colocarei inimizade entre a tua descendência, plural da serpente, ou seja, a serpente terá muitos descendentes, e o descendente da mulher, singular, este pisará a tua cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. O que acontece quando pisa na cabeça de uma cobra? Ela morre. A única forma de se matar uma cobra de maneira eficaz, pisando na sua cabeça. Então, desde o Éden, desde quando o homem foi expulso do jardim do Éden, já havia essa promessa de que o Messias,
o Cristo de Deus viria ao mundo e cumpriria uma obra que ninguém, que não o Cristo, poderia cumprir. Essa promessa acompanha toda a Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Essa palavra é repetida e tantos evangélicos não fazem a mínima ideia de qual é a missão do Cristo. Segundo aos Coríntios 5:21, gostaria de convidar vocês. É um versículo que nos ajuda bastante, porque só Deus tem esse poder, essa sabedoria de resumir em um versículo princípios fundamentais de toda a fé evangélica. Esse é um deles. Segundo aos Coríntios 5:21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus, o Cristo. Ele é o que não conheceu o pecado. O Cristo, Jesus. Jesus de Nazaré é o nosso Cristo. Ele é o nosso Messias. Os judeus ainda esperam o Messias. Os islâmicos esperam o Messias. Nós já recebemos o nosso. E ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele quem? Deus o fez pecado por nós. O plano do Deus triuno que foi colocado em ação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus que habita em três pessoas. Que existe em três pessoas distintas. Esse é o mistério da Trindade. Ele o fez pecado por nós. Para que nele quem? Cristo. Fôssemos nós feitos justiça de Deus. Essa é a obra de Cristo. Então Cristo não veio pagar a nossa conta de luz, a nossa conta de água. Cristo não veio tornar a nossa vida aqui na terra mais agradável, ainda que o fato de andarmos com Cristo nos dará acesso a uma alegria que supera e muito a alegria terrena. O cristão verdadeiro sempre vai ser uma pessoa extremamente feliz. Não pela paz que o mundo dá, mas pela paz que Deus dá e que excede todo entendimento. Então é importante que a gente tenha isso em mente, irmãos, porque a nossa era, a nossa geração é muito parecida com a geração que o apóstolo Paulo encontrou na cidade de Coríntios e que fez com que ele escrevesse duas cartas. A gente leu um trecho da segunda, eu queria convidar vocês a abrirem na primeira carta. O que eu e você devemos pregar? Qual deve ser a nossa mensagem? Qual deve ser a nossa mensagem? Para aquelas pessoas que dizem crer e para aquelas que dizem ainda não conhecer. Pastor, a gente prega para quem crê? Claro que prega, porque quem crê está sempre precisando ter a sua fé edificada. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Versículo 18. Perdão, eu vou ler a partir do versículo 17. 1 Coríntios, a partir do versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar. Você percebe? O que Paulo está dizendo aqui? Cristo não me enviou para fundar a igreja e encher a igreja. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 17. Cristo não enviou a gente para fundar igrejas, para fundar congregações e fazer com que elas se tornem lotadas de pessoas vazias de Cristo. Não. Cristo nos enviou a pregar. Se igrejas vão ser plantadas, se pessoas vão se arrepender e crer e vão se ajuntar a ela, isso é algo que é o ofício do cabeça, que é Cristo. Nós que somos o corpo, devemos fazer o que nos foi mandado fazer, que é pregar o Evangelho com fidelidade,
sem nenhum tipo de receio ou medo em relação à oposição. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. É para isso. Então assim, se você vai se batizar ou não, se você é batizado ou não, isso é um problema seu. É uma pena que você ainda não seja batizado, e uma pena maior ainda que você ainda não queira. Porque a gente vai ver lá no livro de Atos, pessoas pedindo para serem batizadas. Ou me batize aí, por favor, eu creio. O eunuco faz isso, o Cornélio faz isso. Toda a sua família. A ponto de Pedro dizer, como eu posso negar água àqueles que já receberam o Espírito? Pessoas pedindo para serem batizadas. Hoje em dia não, você tem que convencer, tem que fazer um curso. Por quê? Porque não tem Espírito Santo. Não tem fogo de Deus. Aí a gente tem que trazer fogo estranho. Mas fogo estranho sempre acaba em desastre. Cuidado. Porque não enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Que Evangelho? Tem tantos. Não com sabedoria de palavra. O Evangelho que não é sabedoria de palavra. Ah, mas eu não sei falar assim. Como é assim? Eu não sei como é assim. Porque é a Bíblia. A gente lê e repete. Ah, mas essa pregação é tão repetitiva que isso devia fazer você se sentir seguro. Porque se eu falasse uma coisa hoje e amanhã eu dissesse outra completamente diferente, se você fosse uma pessoa sensata, você ia dizer, que é isso? Não sei que lugar eu estou. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule. Olha que coisa, preste atenção, para que não se anule, anular. Significa riscar, deixar para lá a cruz de Cristo. Será que não é isso que a gente está fazendo? Ou pelo menos tentando anular a cruz de Cristo, querendo esconder a cruz. Tem gente que acha que esse símbolo aqui a gente vai tirar. Não, pastor, a gente somos uma igreja evangélica. Os católicos que têm a cruz. Católicos que têm a cruz, não, a nossa cruz é diferente da deles. A cruz deles tem Jesus crucificado, a nossa não. A nossa faz referência à mensagem da cruz. O nosso Cristo não está crucificado, ele ressuscitou. Está à destra de Deus e ele vai voltar para nos buscar. Essa mensagem da cruz, ela faz referência à obra que Cristo já cumpriu e à obra que ele nos deu para executar. Todos que dizemos que somos de Cristo, necessariamente renunciamos a tudo, tomamos a nossa cruz e seguimos a Ele. Então ele diz, para que não se anule a cruz de Cristo. E aí no versículo 18, certamente. Olha, irmãos, o que significa a palavra certamente? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Quando você for ler a Bíblia, pare e pense. Você não está narrando um jogo de futebol. Você está estudando uma palavra poderosíssima, que você precisa absorver todo o conteúdo, o máximo que você puder, para que você se enriqueça com ela. Certamente a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura. Você sabia disso? Até hoje você pregar para alguém, irmão, Deus, que é todo poderoso, viveu uma vida de pobreza e humildade nessa terra. Morreu como um malfeitor, para que eu e você fôssemos perdoados. E nós, que cremos nele, devemos seguir os seus passos, vivendo a mesma vida de humildade e mansidão que ele nos deixou como exemplo. Tá, não. Eu quero isso, mas... Não, meu irmão. Eu abri mão das coisas que eu tenho. Vou abrir mão do meu celular. Vou abrir mão do meu relógio de ouro. Não vou abrir mão de nada dessas coisas. Não. Cuidado, irmãos. A mensagem da cruz é loucura. Eu vou abrir mão de um relacionamento ilícito do ponto de vista de Deus. Eu vou abrir mão. Eu tenho que corrigir os meus filhos? Não, meu filhinho querido, eu vou corrigir. Só porque ele está abertamente em pecado. Se não corrigir seu filho, não se preocupe não. Deus corrige.
e manda ele para o inferno. Você quer que ele vá para lá? Você quer que ele vá para lá? Então, essa palavra que fere, dói, para muitas pessoas parece loucura. É por isso que no meu aniversário, grande parte dos parabéns foi: parabéns, pastor, eu respeito o seu fanatismo, eu entendo que o senhor é fanático. Imagina, a pessoa está me dando parabéns, me dizendo que eu sou fanático. Então a pessoa respeita isso. Que bom que respeita, né? Mas é loucura isso. É loucura. Mas é loucura para quem? Para os que se perdem. Para os que se perdem, essa palavra é loucura. É loucura você abrir mão de ganhar dinheiro. É loucura você abrir mão de ter de repente uma vida de prazeres transitórios aqui nessa terra. É loucura. Mas por que você está abrindo mão disso? Você podia ter essas coisas e ir para o céu também. Quem te disse? Quem te enganou que você pode ter as duas coisas? Ou você está andando pelo caminho largo, onde você satisfaz os seus prazeres, ou você está andando pelo caminho apertado, onde você se sente pressionado de todos os lados. Só tem essas duas opções. Não tem mais nenhuma. O apóstolo Paulo chega a dizer, o intuito de frisar isso para os cristãos: jamais satisfaça os seus prazeres carnais. Quando é que eu estou autorizado por Cristo a satisfazer os meus prazeres? Nunca! Nunca! Então eu nunca vou ser feliz? Meu filho, então, se você precisa de prazeres carnais para ser feliz, você tem que repensar sua conversão. Uma coisa é o próprio Cristo nos conceder determinadas coisas que Ele sabe que nos fará bem. Outra coisa é a gente achar que determinadas coisas, pessoas e relacionamentos são mais importantes que o próprio Cristo. Então não é o Cristo da Bíblia que você está seguindo. Se você ama a qualquer pessoa do que a Jesus, você não é digno dele. Lucas capítulo 14. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: essa palavra é loucura. As pessoas vão pensar: isso é loucura, pastor, eu não consigo entender isso. Eu não consigo, esse Cristo crucificado, eu não consigo entender. Essa é a palavra da cruz, irmãos. A palavra da cruz é Cristo morrendo. E se o nosso Senhor foi perseguido a esse ponto, você acha que nós, que somos seguidores dele, vamos ser bem tratados pelo mundo? Se a gente está sendo bem tratado pelo mundo, tem alguma coisa de errado. Tiago alerta: todo aquele que se faz amigo do mundo constituiu-se em quê? Inimigo de Deus. Você é inimigo de quem? Do mundo ou de Deus? Então aqui ele diz, versículo, eu acho que a pilha já foi, é porque quando o Paulinho prega, a bateria puxa. Amém? Amém. Então vamos lá. Aqui ele diz o seguinte: mas para nós, quem somos nós? Nós, eu quero acreditar que somos todos nós. Amém? 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 Amém. Ou tem alguém que quer ir para o inferno? Você quer ir para o inferno? Não vou lhe atrapalhar. Eu vou pregar para tentar evitar. Mas se você quiser ir, eu não posso lhe impedir. Mas nós que somos salvos, mas para nós que somos salvos, nós somos salvos. Nós não seremos salvos, nós somos salvos. A ideia é: você é salvo. Você não é salvo hoje e amanhã não. Você não estava perdido ontem, hoje você está salvo, amanhã você está perdido de novo. Não, você é salvo de uma vez por todas. Então ele diz: para nós que somos salvos, nós somos salvos. Essa palavra é poder de Deus. Tem tanta gente, agora tem tanta gente que quer poder de Deus. Poder está na palavra, não na nossa. Não na que os homens dizem profetizar. Veja assim, você vai receber isso e aquilo. Não.
na palavra de Cristo, que é poder. Poder de Deus, pois está escrito. Olha que coisa. Está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios. Onde está escrito isso? Isaías 29, 14. Os sábios, as pessoas que se acham inteligentes. Dentro da igreja, as pessoas que acham que sabem tudo. Ah, eu fiz teologia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou muito estudioso, já li a Bíblia de cabeça para baixo. E aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus resiste ao soberbo. Nada é tão perigoso para um cristão quanto o orgulho espiritual. Como você pode se orgulhar de algo que foi Deus que fez em você? O fruto que está sendo produzido na sua vida, se você é crente, é o fruto do Espírito. O fruto é de quem? Ele é do Espírito. Você é o ramo, mas o fruto é do Espírito. E você está orgulhoso com o que mesmo? É como, eu nunca entendi jogo de futebol, irmãos. A pessoa vai para o estádio, ela paga um jogo do Brasil agora mesmo, parece que foi o preço mais barato, R$300. Aí a pessoa vai no estádio, torcendo para um time de futebol, e aí o seu time, o time que você está torcendo, faz um gol. Aí você vai, gol, e beija. Você está com a camisa normalmente do time, né? Você ganhou quanto? Você está trabalhando para esse time? Você está comemorando o que mesmo? Foi você que fez gol? É você que vai ganhar o prêmio no final? Essa comemoração é por quê mesmo? É como tem gente, sabe, orgulhosa por orar. Meu filho, se você ora e ora corretamente, é pela graça de Deus. Você vai se orgulhar disso. Perceba que os meios de graça, eles só tornam o cristão humilde, jamais orgulhoso. Quando você vê algum cristão orgulhoso, isso já é um contrassenso. Porque ele não pode, um cristão jamais será orgulhoso. Porque Cristo, que é o referencial para a palavra cristão, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como você pode seguir a Cristo e ser orgulhoso? Mas essa é a sabedoria do mundo. O mundo ensina essa sabedoria. Então você vê, por exemplo, pastores que vão para o exterior fazer curso de mestrado e doutorado para voltarem e receberem salários mais altos das suas igrejas e para receberem cachês mais altos e serem convidados para mais congressos, porque agora eles têm títulos. Então o pastor é doutor lá na faculdade de não sei o que dos Estados Unidos, então ele está aqui e vai pregar no congresso tal. Essa é a sabedoria que a gente vê hoje. Está cheio assim, esses congressos online, presencial, cheio. O Senhor diz: eu destruirei a sabedoria dos sábios, eu aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Quem era o escriba? Era o chamado doutor da lei. Ele, naquela época não existia xerox, né, nem máquina de impressão. Então, os livros da Bíblia, eles eram copiados à mão, pelos chamados escribas. E de tanto copiarem os textos, eles se tornavam versados e doutores nos textos. Então chamavam eles de escribas ou doutores da lei. E aí o Senhor Jesus, por meio de Paulo, diz aqui: onde irá comparecer o escriba? Aquele que deveria saber de mim, mas não sabe. Aquele que deveria falar de mim, mas não fala. Aquele que deveria pregar de mim, mas prega o contrário. Onde que ele vai comparecer?
onde o inquiridor deste século, quem é o inquiridor deste século? Satanás. A ideia aqui, irmãos, é um time. O time é o sábio, o escriba e Satanás, tudo do mesmo lado. Você está do lado desse time? Eu espero que não. Aqui é um time. E Jesus, por meio de Paulo, está dizendo: onde é que esse pessoal vai comparecer? Eu vou destruir a sabedoria deles. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Para Deus, a sabedoria do mundo é louca. O que é a sabedoria do mundo, irmãos? Um pastor evangélico extremamente respeitado no nosso país, ele disse: se você quiser ficar rico, estude, trabalhe. Essa é a sabedoria do mundo. Foi pregado por um pastor evangélico em um congresso evangélico. Eu não vou dizer que o nome dele é Augusto Nicodemos, e nem vou dizer que o pastor Paulo Júnior falou a mesma coisa. Não insista. Então, eles falaram isso. Isso é sabedoria de mundo. O que foi que Jesus falou no Sermão do Monte? O oposto. Jesus disse: não entesoure, não junte dinheiro nesse mundo. Você tem que ter riqueza no céu. Aí essas pessoas ensinam: não, você pode ter riqueza aqui na terra, desde que seja de forma lícita. Você estudando, você trabalhando, você se esforçando, você pode ter sim dinheiro para satisfazer os seus prazeres. Aí o Senhor diz: não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Essa é a sabedoria do mundo, que para Deus é louca. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Sabedoria de Deus é expressa aonde, irmãos? Na Bíblia. Então, na Bíblia, quando um incrédulo se aproxima da palavra de Deus, ela não entende. Ele não entende, o incrédulo não entende. Ele pode ter doutorado, ele pode ser, sabe, pós-doutor em física quântica. Ele não vai entender a Bíblia como um cristão regenerado, que tem o Espírito Santo. Ele não vai entender. Então ele diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus tem sua própria sabedoria e o mundo não pode conhecê-lo por sua própria sabedoria. É como Jesus falou acerca dos fariseus: vocês não ouvem a minha voz e não me compreendem, porque vocês não são minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Entendeu? O Senhor Jesus, em determinado momento, ele para e ele ora: Pai, eu te rendo graça, porque ocultastes. O que é ocultar? Esconder. Estas coisas, que coisas? O plano de salvação dos sábios e instruídos, e revelastes aos teus pequeninos. Pequeninos não é criança e nem gente pequena, né? Não. Pequeninos são pessoas humildes. Porque assim, ó Pai, foi no teu agrado. Jesus fala isso. E aqui, continua: aprove a Deus. Aprove. O que é aprove, irmãos? Foi vontade de Deus. Foi um projeto de Deus. Foi o plano de Deus. É isso que significa aprove a Deus. Salvar os que creem. Deus vai salvar quem? O incrédulo? Os que creem. Como? Pela loucura da pregação. Por isso as pessoas que me acham doido, é isso aqui. Todo pastor bíblico, ele é um pouco louco. Ah! É assim. A loucura da pregação. A pregação é loucura, irmão. Você olha, você lê a Bíblia, você... Meu Deus, é isso aqui mesmo. É isso aqui. O irmão José está pregando Apocalipse, está nos ensinando Apocalipse. Tem partes de Apocalipse, irmãos. Filme de terror fica para trás. Tem gente que diz: pastor, eu tenho medo de poltergeist.
E o Exorcista, meu filho, você já leu o Apocalipse? Eu tinha medo de filme de terror, aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu disse, eu tenho mais medo do poder de Deus. Porque tanto os judeus, olha que coisa, os judeus, na igreja evangélica, se resume nesses dois grupos aqui. Tanto os judeus pedem sinais, então tem muita gente na igreja evangélica que diz, para eu crer em Deus, para eu crer em Cristo, para eu me tornar crente, Deus tem que fazer isso. Ele tem que fazer assim. Deus, olha, meu casamento está indo de mal a pior, o Senhor tem que ajeitar ele. Olha, Deus, eu estou com problema financeiro, o Senhor tem que melhorar minha vida financeira. Eles pedem sinais. Eles querem sinais para acreditar que Jesus é o Cristo. Os fariseus, os mestres da lei, se aproximaram de Jesus em um determinado momento e pediram, faz um sinal para que cremos. Jesus disse, eu não vou fazer nenhum sinal para vocês. Para vocês tem o sinal de Jonas. E teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim também estará o Filho do Homem. Esse é o sinal para vocês, a palavra. Os judeus, aqueles que são tendentes, a sinais, estão cheios na igreja, pessoas assim. Elas costumam ser mais movimentadas do que as outras. Gostam de pular, mexer, dançar. Não é proibido dançar aqui não, uma ordem da essência. Mas tem pessoas que são mais tendentes a isso. Os judeus eram assim. Os judeus pedem sinais, mas os gregos, eu não sei se você já teve acesso a esse tipo de conhecimento, mas nós somos uma cultura moderna que é filha da cultura grega. Grande parte do que aprendemos nas escolas, ele proveio da cultura greco-romana. A própria palavra, por exemplo, a gente já ouviu tantas vezes a palavra democracia, nós estamos num país democrático. Isso é um termo grego. Significa o governo do povo. Então, nossa sociedade, ela é extremamente influenciada pelos conceitos de uma civilização que viveu há 10 anos atrás, que foi a civilização grega. Foi onde o Paulo pregou, era onde ficava a cidade de Corinto. A cidade de Corinto ficava na Grécia. Então, até hoje, existem pessoas que estão na igreja e elas querem ter acesso a Cristo por meio da sabedoria. Então, eu creio que você traga argumentos plausíveis para eu acreditar no que você está falando. Me convença a seguir a Jesus. Eu não tenho esse poder. Mas tem gente que acredita que tem, sabia? Tem pessoas que acreditam que com o seu poder de argumentação, tem cursos para isso, para pastores, argumentarem nesse sentido. Muitas pessoas chamam isso, inclusive, de apologética. Seria a defesa da fé. Mas a fé não precisa ser defendida. A única que precisa ser defendida é a sua. Batalhar-nos pela sua fé. É o que está escrito na carta de Judas. Pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Mas se alguém vai ter fé ou não depende de mim, porque a fé é um dom de Deus. Só Ele pode. Mas muitas pessoas acreditam que podem manipular o poder de Deus. Essas pessoas estão extremamente equivocadas. Então existem pessoas na igreja que pensam como os gregos, elas buscam sabedoria. Existem as chamadas igrejas reformadas, que elas estão tomando muita força, voltando a ter força na nossa geração. As pessoas estão querendo de novo ouvir, os chamados reformados, que defendem a postura de 2 homens, principalmente, Lutero e Calvino, e eles querem retomar os seus credos. Nada contra isso, desde que se pegue só a parte bíblica, porque esses homens também falaram coisas que não são bíblicas. Em relação a essas coisas, a gente não segue a eles. A gente segue a Bíblia.
naquilo que eles falaram biblicamente, a gente não tem problema nenhum de crer. Mas em qualquer doutrina que não seja bíblica, a gente não crê. O próprio Lutero disse isso. Ele fala que a sua consciência estava presa às Escrituras. A nossa também deveria estar. Então ele diz aqui, versículo 22. Vocês estão me acompanhando? 1 Coríntios 1, 22. Amém. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, perceba que o tempo todo o apóstolo Paulo está fazendo uma apresentação de dois polos. Dos crentes verdadeiros e daqueles que se dizem crentes, mas não são. Então existe um grupo que se diz crente, mas não é. E Paulo diz que existe um grupo que efetivamente é crente, e ele diz aqui, ele se inclui nesse grupo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos o Cristo de Deus, o eleito de Deus, o Criador de tudo e todos, veio ao mundo salvar pecadores, mas ele veio como ovelha muda ao matador. Ele não resistiu. Embora tivesse todo o poder, ele aceitou ser violentado, ser açoitado, colocaram nele uma coroa de espinhos e pregaram ele na cruz, e ele morreu. Ele aceitou isso, para que eu e você pudéssemos ser justificados pela obra substitutiva dele. Ele morreu em nosso lugar. Cristo morreu para que eu e você recebêssemos a vida eterna. É isso que ensina a cruz de Cristo. É por isso que Paulo se preocupa tanto em não se anular a cruz de Cristo, em não se anular a mensagem da cruz, pois essa é a mensagem poderosa, essa é a mensagem que ratifica, que assina o plano de salvação de Deus como eficaz. A cruz é o grande sinal daquilo que Deus fez para salvar os que Ele escolheu. Versículo de número 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Então tem um grupo religioso dentro da igreja evangélica que acha um escândalo quando você fala que Cristo sofreu e que a gente tem que sofrer. Não! O meu Cristo não sofreu nada. Tem um pessoal, eu frequentava uma igreja, que ficava um homem assim o tempo todo no culto, gritando, Jesus é limpinho e é cheiroso. Eu acho que ele estava fazendo propaganda de algum sabonete, não sei. Mas assim, será que ele percebeu que Jesus sofreu nos últimos momentos da vida? Que no Getsemane ele suou gotas de sangue? Será que Jesus estava com esse aroma assim tão cheiroso quando ele foi chicoteado, quando o seu sangue foi vertido por nós, quando surraram ele e quando pregaram ele na cruz? Será que ele estava limpinho e cheiroso? Como foi isso? Pessoas que não, sabe, acham que o evangelho é uma espécie de misticismo medieval. Não entendem nada da mensagem da cruz e nem querem. Porque se eles entendessem da mensagem da cruz, eles teriam que mudar a sua própria vida. São os religiosos da nossa geração, que acham que é um terno e gravata que vai fazer você mais espiritual ou menos espiritual. Claro que a gente tem que se vestir com ordem e decência, irmãos, mas não é um terno e gravata que faz isso com você. Se fosse assim, a gente ia encontrar muita ordem e decência em Brasília. A gente não encontra. Então aqui ele diz, cuidado, é escândalo para os judeus, é loucura para os não-judeus, os gregos. A ideia aqui de gentios é os gregos eram um povo gentílico, ou seja, não-judeu. Quando você apresenta a ideia de um Cristo que veio, sofreu e morreu, eles acham loucura. Quando o apóstolo Paulo pregou, essa história está, esse momento está no livro de Atos, capítulo 17, o apóstolo Paulo pregou na cidade de Atenas. Mesmo essa cidade famosa, que está lá até hoje, a cidade de Atenas, berço dos Jogos Olímpicos.
O apóstolo Paulo pregou lá, existia um lugar onde os pregadores, né, os palestrantes falavam, e chamaram o apóstolo Paulo para pregar lá. O apóstolo Paulo pregava na praça, na rua, mas chamaram ele. Vem cá, a gente está querendo saber aí o que você está ensinando, você está aí falando desse tal de Cristo que morreu e ressuscitou, como é isso aí? E aí o apóstolo Paulo então apresenta o plano de salvação diante dessas pessoas, a maioria escarnece dele. Alguns poucos são os que creem. Olha Atos capítulo 17. A maioria achou que Paulo estava louco. Paulo pregou diante de uma pessoa e a pessoa disse: as muitas letras te fazem delirar. Dizendo isso. Paulo, você está maluco? Você está doido. Você estudou demais. Está doido. Paulo, está doido. Estudou demais. Pare com isso, de ler a Bíblia. Pare de estudar para te orar. Pare. É só uma horinha. É porque esse encontro de segunda não teve culto ontem. Mas já vem segunda de novo. Esse povo não tem o que fazer não, E diz que amanhã tem culto também. Glória a Deus. Esse povo não tem o que fazer não, Imagina quando a igreja está com a estiver aberta. Não, varão, isso não é de Deus, não. Todo dia. Quem dera, né? Que o Senhor nos conceda essa graça. Mas que coisa linda. Versículo 24, eu já estou quase concluindo, irmãos. Mas para os que foram chamados. Será que você foi chamado, irmãos? E aqui chamado, a gente tem que separar dois tipos de chamado. Na Bíblia, a palavra chamado, ela tem o chamado geral, ou seja, todo aquele que ouve o Evangelho, ele foi de alguma forma chamado, mas nem todos foram chamados de maneira eficaz. Então tem o chamado geral, todos aqueles que tiveram de alguma forma acesso à mensagem do Evangelho, mas o chamado é eficaz somente na vida daqueles que creem, receberam o dom da fé para crer. Então existe o chamado eficaz. É isso daqui que o apóstolo Paulo está falando. Mas os que foram chamados eficazmente, tanto judeus como gregos, de ambos os grupos, religiosos ou não, pessoas se arrependem e creem. Pregamos a Cristo. Paulo insiste, nós pregamos o Messias que já veio e que é Jesus de Nazaré. Poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Tem gente que está buscando o poder de Deus no monte. Tem gente que está buscando o poder de Deus em um jejum. Tem gente que está buscando o poder de Deus, eu sei lá, na tomada. Não, o poder de Deus está em crer na sua palavra. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria encarnada. Por isso que Jesus disse: eu sou a verdade. O que é a verdade? Não é o que é a verdade, mas quem é a verdade. Deveria ser a pergunta correta. Cristo é a verdade. Ele é a própria verdade encarnada. De maneira que a verdade só é verdade porque veio dele. Ele não é verdadeiro porque veio da verdade, não. Ele é o paradigma para tudo. Então, se existe a verdade é porque veio dele. Por que eu estou insistindo nisso? Porque amor. O amor vem de Deus. Porque Deus é amor. O amor que o mundo tenta nos convencer, o amor que faz você comprar um presente para um ente querido no Natal, isso não é amor. O amor que faz você dar um presente para uma pessoa que você tem algum tipo de relacionamento, na maioria das vezes pecaminoso, no dia 12 de junho, isso não é amor. O amor é aquilo que Deus diz que é amor. E principalmente aquilo que Ele nos ensinou demonstrando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebeu o que é amor? Então, se você quiser... Eu não entendo, né? Hoje em dia está na moda. Você já viu um monte de gente fazendo assim?
As minhas filhas me ensinaram, diz que tem um novo coraçãozinho que é assim. Nem sabia disso. Diz que assim é um símbolo de coração, é verdade? Minhas filhas me disseram recentemente, diz que é coreano, sei lá. Se esfregar dinheiro. Mas diz que não, assim é o novo coração, que está aqui o pessoal, né? O jovenzinho diz. Mas tem um pessoal que diz assim, ó. Ó. Antigamente era, ó você, ó. Mora aqui, ó. Então, a gente pensa que isso é amor. Você já amou alguém de todo o entendimento? Imagine você dizendo para sua esposa, olha minha esposa, ou mulheres para o seu marido, eu te amo com todo o meu cérebro. Você acha que isso é romântico? Mas Jesus disse que a gente devia amar a Deus assim. Está escrito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força. Imagine. Você ama a Deus com todo o seu cérebro? Ou você só se arrepia? Percebeu? Como a gente não entende nada de amor. E fala tanto, porque está faltando amor na igreja. Que amor? Qual amor que está faltando? O do mundo? O do mundo não tem que ter aqui. Agora está faltando o amor de Deus, então vamos buscar, restaurar. Mas se você está buscando o amor do mundo na igreja, você está buscando um lugar errado. Então Cristo, olha que coisa, versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Versículo 25, porque a loucura de Deus, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos, é uma espécie de hipérbole. Quando você exagera, é quando você diz assim, eu estou com a fome que eu comeria um boi. No caso de alguns é verdade. No caso de alguns irmãos, a gente até acredita que é verdade. Eu acho que eu comeria uns 10 quilos de feijão. Estou com a fome que eu comia uma panela de pressão cheinha, daquelas que a irmã Marcinha fez. Eu comia uma cheinha. Alguns a gente acredita que é verdade. Mas isso seria uma espécie de hipérbole. Quando você traz uma cena, exagera em algo para tentar trazer um cenário assim, né? Para tentar teatralizar. Então, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Paulo está dizendo, ainda que Deus fosse considerado louco, a ideia de loucura, irmãos, é insensatez. Ainda que Deus fosse insensato, ele seria mais sábio que os homens. E a fraqueza de Deus, se Deus quisesse ser fraco, ainda assim ele seria mais forte que os homens. Esse é o Cristo que a gente prega. Ele tem poder? Não. Ele tem todo o poder. Ele não tem poder, ele tem todo o poder. E isso faz toda a diferença. Porque você pode encontrar pessoas que têm poder, seres espirituais do mal que têm poder. Mas Jesus tem todo o poder. Capítulo 28 de Mateus diz, e todo o poder lhe foi entregue no céu e na terra. Todo o poder. A ideia de céu e terra ali, irmãos, não é céu e terra do ponto de vista geográfico, né? O céu atmosférico e a terra que a gente conhece, né? A terra seca. Não. O que ele está dizendo ali é a criação. No princípio criou Deus o céu e a terra. A ideia é, Jesus tem o poder em toda a criação. Sabe aquelas galáxias que a gente ainda nem conhece? Pois é, Jesus tem poder nelas. Quando uma estrela explode na galáxia lá distante, que só o telescópio Hubble consegue ver, ela só explodiu porque Jesus deu ordem. Jesus faz coisas que a gente nem tem noção. A gente quer às vezes diminuir Jesus para o nosso plano. O Senhor repreende o seu povo no livro de Salmos e diz, no Salmo 50, se eu não me engano, vocês erraram porque vocês pensaram que eu era igual a vocês. Deus não é igual a nós. Nós é que deveríamos ser parecidos com Ele. Nós somos criados à imagem e semelhança. Não significa que a gente foi criado para ser Deus. Não, a gente foi criado para parecer com Deus. Para seguir a Ele, para adorá-lo, para servir.
para contemplá-lo e nessa contemplação termos uma alegria indizível por toda a eternidade. É isso que nos está reservado. Então aqui, e eu quero concluir já. Irmãos, tem algum irmão aqui? Amém. Somos irmãos? Amém. Reparai. Pastor não gosta de reparar na vida dos outros, não. Mas aqui é para reparar. A Bíblia está mandando, olhe, presta atenção. Versículo 26. Pois na vossa vocação. Pastor, o que é vocação? Chamado. É um sinônimo para chamado. O apóstolo Paulo está mandando a igreja prestar atenção. Olhe para quem está dentro da igreja. Visto que não foram muitos chamados, sábios segundo a carne. O que é um sábio segundo a carne? São pessoas que têm algum tipo, de conhecimento secular. Conhecimento secular não é pecado, irmãos. Por exemplo, vamos imaginar que no nosso meio tivesse um médico, um advogado. Eu, por exemplo, não sou advogado, acho que a irmã também é, né? Vamos imaginar que tenha um engenheiro. Aqui a gente tem uma pessoa, que é o encarregado geral de todas as santas casas. Então, são pessoas que têm uma sabedoria. Por exemplo, se você disser, Paulinho, eu quero construir um prédio. Isso eu sei. Paulinho está com problema no encanamento, eu entendo. Está com problema na luz, entendo também. Precisa pintar, é comigo mesmo. Vou fazer uma tinta com bisnaga. Vou fazer uma tinta com bisnaga. Ó, meu irmão, ele vai fazer. Como vai ser e quanto vai custar? Mistério. A sabedoria segundo a carne, irmãos, perceba, a carne nem sempre dá ideia de algo pecaminoso. Quando Paulo, por exemplo, fala, andamos na carne, Paulo está dizendo que a gente anda em pecado. Paulo está dizendo que a gente anda em uma limitação física. Então, por exemplo, essa escada, se a gente não descer com cuidado e cair, se cai para todo. Então, essa é uma limitação física. Alguns aqui estão usando óculos, Se tirar o óculos, não enxerga nada. Tem gente que é assim, o irmão João mesmo, tirar o óculos dele, meu filho, ele não enxerga nada, ele fica vendo como árvores, bichinho. Então, isso é uma limitação física. Isso que significa carne em algumas passagens. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for interpretar, que às vezes uma mesma palavra, ela tem vários significados dependendo do contexto que ela seja inserida. Então ele diz, não são muitos sábios, e pode existir alguns, são raros. Por exemplo, é comum você achar um médico que se diz cristão, mas é difícil você encontrar um cristão que exerce a medicina. É difícil. Eu conheço um, Lucas, esse mesmo. Quem é, pastor? Ele já está no céu, já tem uns 1900 anos. E mais algum, até agora não. Mas deve existir. Mas eu não vou dar o testemunho dizendo que eu conheço. Eu conheço. Eu conheço médicos que se dizem cristãos. Mas um cristão que exerce a medicina de maneira cristã, eu ainda não vi nesse século. Pode ser que eu veja, eu vou me alegrar muito em ver isso. Então aqui ele diz, nem muitos poderosos. Tem alguém aqui, vereador, governador, senador? Alguém? Não? Não tem? Acho que o pessoal está querendo lançar Calmon, como vereador, porque ele seria muito votado aqui quando a gente faz isso, Seria doutor Calmon de Rita, o título, o nome, que você ia votar lá, número não sei quanto, doutor Calmon de Rita, Ou então, Reginho Açougueiro. Tá vendo? Lá no Alto das Pombas, se lançasse Quinho do Gás, meu filho, era certo. Esse que é o meu voto. Fica certinho, volta o Quinho. Deus tá vendo? Tem até um slogan, os evangélicos do falso evangelho iam voltar tudo. Então aqui a Bíblia diz, porque não são muitos poderosos, mas você vai perceber que algumas pessoas creram. O próprio Eunuco era um homem poderoso no seu país. Ele era o ministro da fazenda do seu país. Você conhece o ministro da fazenda do nosso país? Você acha que ele é uma pessoa pobre?
o tal daquele Guedes, né? E ele é da Fazenda e da Economia, porque parece que fizeram, né, uma espécie de junção, né, de ministérios. Então, ele era o ministro da Economia da Rainha de Candace. Ele não era uma pessoa do seu povo que não fosse influente, mas Deus alcançou ele. Foi muitos assim que ele alcançou? Não, mas alguns foram. É por isso que Paulo não está dizendo aqui, ninguém pode ser salvo se tiver algum tipo de poder. Não, alguns, segundo a vontade de Deus, podem. São muito raros. E por serem raros, irmãos, facilmente são perceptíveis, no sentido de que facilmente você vê a diferença de alguém que é poderoso, segundo o mundo, e alguém que recebeu poder da parte de Deus para executar os projetos de Deus na expansão do Evangelho de Cristo. Você vê logo a diferença. Quando ele existir, você vai ver a diferença, né, na nossa geração. Nem muitos de nobre nascimento. O que era uma pessoa de nobre nascimento? Era uma pessoa que nasceu em uma família de linhagem, né, real, de uma pessoa que a gente chamaria de berço de ouro. Vamos imaginar uma pessoa que nasceu filho de Bill Gates, um milionário da área da informática. Parece que ele tem uma filha, né? Acho que ele tem outros filhos também, mas ele tem uma filha. Parece que um monte de gente queria casar com ela. Nossa, Principalmente evangelizá-la e depois casar. Tem gente que acha que o evangelismo é uma forma, que o namoro é uma forma de evangelismo. Só no inferno. Então aqui, nem muitos de nobre nascimento. Ou seja, as pessoas de nobre nascimento, elas dificilmente vão crer. Porque é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Quem foi que falou isso? Jesus. Não sou eu que estou dizendo isso. Ele disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Significa que o rico, para entrar no reino dos céus, tem que deixar de ser rico? Significa que o rico, para entrar no reino dos céus, não pode enxergar a sua riqueza como sua, mas como um tesouro que lhe foi entregue para ser usado para a glória de Deus. Essa pessoa é o rico que entrará no reino dos céus. É um milagre, mas pode acontecer. Milagres acontecem. Mas aquele rico não enxerga a riqueza como sua. É como, na Bíblia a gente tem um exemplo de um homem que era próspero. A tradição fala dele e a Bíblia também fala dele. E o apóstolo João escreve, é um homem chamado Gaio. E diz, Gaio, eu desejo que você seja próspero, como próspera é a tua alma. Gaio usava todo o dinheiro que tinha, toda a sua riqueza, para a glória de Cristo. Ele usava todo o dinheiro que ele recebeu e tinha para a glória de Cristo. E Deus fazia com que ele ainda tivesse mais. A ideia do texto é essa. João diz, ó, Gaio, você é próspero, mas muito mais próspero é a tua alma. Então, a maneira como você tem vivido e usado. Olha, irmãos, às vezes a gente pensa que é difícil ser crente na pobreza. É difícil. Muitas vezes a gente pode ser tentado a negar o nome de Jesus quando a gente está passando por um período de grande escassez. Mas é muito mais difícil ser crente na riqueza. Quando você tem um pouquinho a mais, as tentações são muito maiores. A quantidade de pessoas falsas que se aproximam de você, a quantidade de bajuladores que vem até você. E um bajulador, a Bíblia diz, é alguém que está armando uma cilada para você. É por isso que um pastor nunca pode ser bajulador. Aqui na nossa congregação, os irmãos mais antigos sabem, teve um monte de gente que se decepcionou, porque elas entraram na igreja, acostumadas com outras igrejas, por possuírem posses, elas achavam que o pastor ia bajular. O pastor não bajulou. Muito pelo contrário. O pastor censurou o comportamento equivocado que tinha. Essas pessoas ficaram indignadas e foram para outras igrejas. Elas não deixaram de ser crentes para o mundo. Elas procuraram algum lugar que elas pudessem ser bajuladas pelo dinheiro que elas tinham na igreja. Então,
O pastor não pode ser bajulador. O crente não pode ser bajulador, mas o pastor menos ainda. Porque senão ele não vai pregar a verdade, como deveria. Então, ele diz, não são muitos de nobre nascimento. Eu fico imaginando, irmãos, se você tivesse a oportunidade de evangelizar o homem mais rico da Bahia, eu não sei nem quem é. Vamos imaginar que você fosse evangelizar ele. Aí vai os músicos, os tamborins, e alguém vai pregar o evangelho para ele. E aí? Se você falasse que ele é um pecador miserável, ele diz, não, aí você está na casa errada. Não, você é um pecador miserável, mas daqueles que não gostam. Viu? Você não é tão miserável assim, não, assim desse jeito eu até estou gostando, pode continuar. Mas cuidado com o que você fala de mim. Como assim cuidado? Eu vim aqui para lhe dizer a verdade, eu não vim aqui para atrás de afago seu. Você não tem nada que você possa me oferecer. Não estou atrás do seu dinheiro, nem estou atrás do seu poder. O cristão ele precisa ter essa autoridade, essa ousadia de espírito, de falar o que tem que ser dito, na presença de quem quer que seja. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deus escolhe as pessoas assim. Loucas aquelas que você menos espera. É como se você fosse formar. Nosso irmão Reginho foi chamado recentemente para jogar no Barcelona e disse não. O próprio Daniel Alves, que disse para ele, eu estou indo para o Barcelona, você quer ir comigo? Ele disse, não, eu sou de Jesus. Então ele diz, olha, o que Paulo está dizendo como Deus escolheu as coisas loucas do mundo. É como se você fosse formar um time para o Baba e você escolhesse os que você sabe que são mais pernas de pau. Você faria isso? Meu irmão, você não faria. Os irmãos aqui que gostam de jogar bola, eu não gosto muito não. Mas quem gosta de formar o time para quê? Para perder ou para ganhar? Para ganhar. Caramba, eu gosto muito de você. Você que tem um irmão de repente perna de pau, né? Eu gosto muito de você, mas não no meu time. Eu gosto de você no time da adversário. Que aí eu faço o gol mais fácil. Né? Então, o Senhor escolheu coisas que você não escolheria. O Messias está aqui no mundo. Ele vai escolher os seus discípulos, aqueles que vão representá-los, os seus apóstolos. Quem são eles? Quais são? Ele vai procurar na faculdade de teologia de Israel? Não, ele vai procurar as margens do mar da Galileia. Não, assim não. Pescadores. Até hoje, pescador para a gente são pessoas que não têm muito estudo. Segundo a cultura popular, imagina na época de Jesus. Você acha o quê? A bateria está acabando, né? Mas fique tranquilo, fique na comunhão. Isso acabou, não tem problema não. Já também estou concluindo. Então Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Você que se sente desprezado, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. As que pensam que são, essa é a ideia do texto. Tem gente que pensa que é alguma coisa, só pensa. Como o rico da parábola de Lucas 18, ele pensava que podia dar ordens. Ele diz, pai Abraão, manda Lázaro me trazer uma gota de água. Vem cá, você está achando que você pode dar ordem aqui? Você já morreu, você está no inferno. Pode me dar mais ordem, não. Tem gente que pensa que é alguma coisa. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o evangelho que os discípulos foram chamados a pregar. Esse é o evangelho que a gente tem que pregar, de Jesus Cristo e este crucificado. Paulo vai dizer isso mais adiante. Então eu quero convidar vocês a pensarem mais a respeito da mensagem da cruz. Para que o nosso evangelismo não fique mambembe,